Mais de 2 anos depois da queda do viaduto Batalha dos Guararapes, os responsáveis finalmente começaram a ser julgados, né? A audiência está acontecendo no Fórum Lafayette desde o começo da manhã de hoje e deve se desdobrar durante toda a tarde. O Wilson Gomes esteve lá e traz os detalhes para a gente na tela. A audiência movimentou um dos corredores do Fórum Lafayette em Belo Horizonte. A previsão é de que neste primeiro momento sejam ouvidas 34 testemunhas de acusação e 21 vítimas que poderão acrescentar detalhes ao processo. 10 dos 11 acusados na denúncia do Ministério Público pela queda do viaduto Batalha dos Guararapes compareceram à audiência. O que está ausente é um boliviano. Ele será representado por um advogado. São 3 funcionários da Consol que elaboraram o projeto de cálculo e 4 da Covan que executaram a obra do viaduto, além de 3 da Sudecap, órgão da prefeitura responsável pela fiscalização. Os trabalhos começaram com quase meia hora de atraso. O advogado da Covan diz que a defesa será feita com base em um laudo da perícia feito pela Polícia Civil. A Covan repete explicitamente o que está no laudo técnico, que o erro foi do erro de cálculo da empresa contratada. A Covan apenas fez a execução exatamente da forma que o projeto apresentava. E o erro do cálculo resultou na queda do viaduto, exatamente em razão do equívoco na hora da transposição dos cálculos pelo engenheiro calculista de outra empresa contratada. Já o advogado da Consol rebateu. A posição da Consol é que o erro que está sendo apontado não foi a causa da queda do viaduto. E nós vamos trabalhar numa discussão de engenharia com argumentos sofisticados ou só advogados. Esse argumento depende da complementação da perícia que nós solicitamos. As respostas ainda não vieram. Nós precisamos que as respostas cheguem para que a gente possa trabalhar e efetivamente chegar a uma conclusão. O acidente foi em 3 de julho de 2014, durante a Copa do Mundo. A alça sul do viaduto, que estava sendo erguido na Avenida Pedro I, altura do bairro São João Batista, desabou, atingindo 4 veículos. 2 pessoas morreram e 21 ficaram feridas. A tragédia deixou vários imóveis danificados. 2 meses depois, a alça norte foi implodida por questões de segurança. Ainda serão ouvidas 77 testemunhas de acusação e só depois os 11 réus prestarão esclarecimentos. Os indiciados respondem por 2 homicídios e crime de desabamento. Bem, então vamos lá. Há 2 anos atrás, me dá a data direitinho, Gabriela, porque foi dia 11, eu tenho certeza que foi. Não me lembro se foi. Tá, então desculpa falar o dia 11, porque era um dos primeiros, era o 11º programa ao vivo que eu apresentava. Meu querido amigo Matheus Arvelos, hoje jornalista da TV Bandeirantes, estava então estagiário, passando pelo local e entrou comigo ao vivo por telefone. Nós éramos, na ocasião, um programa que estava, de jornalístico, que estava ao vivo. Naquela ocasião, eu já chamei a atenção por um motivo muito claro. Põe as imagens para mim, por gentileza, do momento do desabamento. E eu vou comentar sobre elas e volto no meu comentário, né? Assim que estiver no ponto. Explico por quê. Existe um argumento dentro do direito, dentro do processo, que diz que a prova, ela é indispensável para a formação da culpa. Vocês concordam? Você prova que eu fiz isso? Se você não provar, eu não sou culpado. Mas na hora que vai cair o viaduto, ele caiu, para minha imagem, por favor, aí, para mim assim que puder. Assim que ele cair, eu quero que pare, por favor. Aí. Aonde, agora divide tela comigo, meu time, só para eu poder te dar trabalho, meu irmão. Aonde estão os materiais que caíram sobre o ônibus? Aonde estão as porções de massa, cimento, argamassa, areia, ferro? Aonde foram guardadas as provas materiais de um eventual erro de cálculo? Vou chamar de eventual, hein? De um eventual erro de cálculo na quantidade de massa a ser colocada sobre o viaduto. Hein, meu time? Coloca pra mim. Essa agora. Aonde vocês guardaram essas provas? Aonde foram colocadas as provas que certamente mostrariam que além de ter faltado a ferragem, aqui, traz pra mim. Aqui, ó, esse viaduto aqui, ó,
tem um erro de cálculo nele. E na época, o que se foi discutido, me lembro muito bem, que foi utilizado 10% de ferragem do que deveria ter sido colocado na estrutura. 10% foi colocado de ferragem. Imagina uma estrutura desse peso, de toneladas e mais toneladas, com 10% da ferragem. E aí agora, doutor, com todo o respeito que eu lhe tenho, não lhe conheço, tenho certeza que o senhor é um dos grandes nomes da advocacia no Brasil, mas o senhor dizer para mim que vai discutir questão técnica, não cola para mim. Ah, Stanley, mas tem que ser, que nós temos que apurar responsabilidades. Não, os responsáveis eu já sei. São todos vocês, velho. Todos vocês. Todos vocês. Por quê? Porque vocês não tinham, por exemplo, relatório diário de construção. Vocês não tinham uma empresa terceirizada, avulsa, que pudesse acompanhar em dia a dia, hora a hora, o andamento da massa. Chegou-se a questionar naquela ocasião que a massa, a argamassa, o produto deveria ser usado em até 3 horas. E depois se verificou que foi usado dias depois, né? Ou tempos depois. Então, quem são os culpados por essa tragédia? São todos vocês. De quem elaborou o projeto a quem não executou ele corretamente. A quem deixou de nominar e estabelecer uma empresa que pudesse fazer o acompanhamento literalmente em cima da obra. Em cima da obra. E o que fica agora, meu tio, entrar para mim? Fica o lamento das famílias. Que no ano que vem nós faremos mais uma entrevista, depois comemoraremos 5 anos da morte da motorista do ônibus, e aí depois colocaremos flores no túmulo dela no dia 2 de novembro como forma de compensar a tristeza da ausência, como se isso fosse possível. No outro passo, no outro norte, nós vamos ter empresas continuando ganhando licitações e os seus magnatas frequentando os lagos maravilhosos, os seus potenciosos iates e viajando para o Caribe, né? Mas não são para nossas ilhas, pelas empresas aéreas, não são só para suas ilhas particulares mesmo. O Brasil é um país que precisa se rever, porque está faltando 90% da ferragem que sustenta a moral e a índole de muitos dos nossos governantes. É isso que tem que acontecer.